Muito bem. Boa noite. Boa noite para vocês. A gente já vai começar a nossa última live dessa maratona de lives durante essa semana, tá bem? Olá, pessoal. Oi, Saulo, tudo bem com você? Ei, a Pamela, a Fabi. Ai, eu que sou maravilhosa, você que é. Então eu tô olhando para dois lugares, porque, como vocês sabem, eu tô fazendo duas lives ao mesmo tempo, tanto no Instagram do Gaia, esse que eu tô olhando aqui, quanto no Instagram da Dani Reis, esse que eu tô olhando agora. E... Oi, Caio. Oi, Pamela. Vários aluninhos meus aqui, fico feliz de vê-los. E só deixa eu fixar esse comentário aqui nos dois. Então, sejam muito bem-vindas. Oi, Josi, tudo bem? Josi é minha futura aluna da formação, né? Que tá empolgada aí pra gente fazer. Olha, a Roberta, que ontem tava aqui, tá aqui de novo, hein, Roberta? Pode participar, que eu adorei as suas participações. Eu sou a Dani Reis, sejam bem-vindos, a fundadora do Gaia. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa percepção um pouco mais sutil da prática do yoga, né? O nome dessas três lives está sendo as três chaves da consciência dentro do yoga. E por que eu digo isso? Porque a gente trouxe essa lógica sobre as chaves da consciência? Porque a gente precisa se conectar com o yoga enquanto praticantes ou enquanto professores, né? Mesmo que você não seja um professor de yoga, olha a Lu diretamente da Holanda. Então, mesmo que você não seja um professor de yoga, é importante que você entenda conceitos básicos que vão transformar a sua prática do yoga. Esse caminho que é um caminho importante. E se você é um professor de yoga, que você também compreenda conceitos específicos da prática de yoga que vão levar para outro nível a prática dos seus alunos. Então, as três chaves da consciência, elas fazem sentido para praticantes que queiram aperfeiçoar a sua prática e para professores que queiram aperfeiçoar a sua docência, tá bem? Nesse sentido. Então, sou a Dani Reis, fundadora do Gaia, sou professora de yoga há 20 anos, tenho algumas formações internacionais na prática do yoga, num estilo de vinyasa, num estilo mais contemporâneo da prática, mas também já fui para a Índia, já fiz o meu caminho por lá. Tenho uma formação em meditação lá na Índia, reconhecida pelo governo indiano, um professor muito querido, foi muito especial passar 1 mês e meio estudando lá na Índia também. E o Gaia existe há 18 anos, né? É um estúdio já de longa data aqui em Curitiba, com mais de 7.000 alunos que passaram por lá e a gente aprende muito com esses alunos. Aí eu aprendo com os alunos em que eu dei aula, mas eu também aprendo muito sobre o feedback e as expectativas dos alunos que estão lá, mesmo que eles não sejam os meus alunos. E hoje até teve uma situação muito fofa. Oi, Cris! Teve uma situação muito fofa. Oi, Moisés, estou vendo aqui dos dois, né? Eu tenho uma aluna no Gaia que ela é aluna há 10 anos. E terça-feira ela me mandou uma mensagem na hora do almoço e falou... Ai, Dani, olha, nosso relacionamento é um relacionamento muito estável, dura mais do que vários casamentos e outros relacionamentos. Eu comecei a praticar yoga em junho de 2012 e tô lá firme e forte. E é muito legal a gente criar essa interação com alunos que se tornam colegas, que se tornam amigos, mas ao mesmo tempo que a gente quer ver o que o yoga traz. E ela hoje postou uma foto que ela estava felicíssima, porque ela tinha feito uma postura bem avançada fisicamente. E ela tava, nossa, eu tô me achando um nojo, que finalmente eu consegui fazer essa postura. E é muito legal a gente ver essa evolução física. Mas eu que acompanho a Silvia há 10 anos, também vejo a transformação emocional, a transformação de outros aspectos, né? Porque o yoga, afinal de contas, não deve ser visto apenas como um rostinho bonito na multidão, né? Apenas como um corpinho magro fazendo uma postura de cabeça para baixo. A gente é muito mais do que isso, né? A Fabi tá falando, eu já atendi alunas do Gaia na consultoria de imagem. Ai, que legal, Fabi! Fico super feliz, viu? O Gaia tem muitos clientes por aí mesmo, né? E a Fabi é uma cliente do spa também,
que já deu o seu depoimento, que foi muito legal de saber. Então, quando a gente fala de yoga, a gente está falando de mais do que ser capaz de tocar a mão no chão ou ser capaz de ficar de cabeça para baixo. O yoga precisa ser muito mais do que isso. E aí a minha frase que eu estou permeando todas as nossas 3 lives é sobre como o yoga pode ser cruel. E o que eu quero dizer cruel? Eu quero dizer cruel quando a gente gera expectativas em excesso para o nosso praticante. Quando a gente transfere uma responsabilidade que o yoga não tem, o yoga não pode ter nem essa responsabilidade, nem esse excesso de expectativas. Quando a gente usa aquela frase, o yoga é a solução para todos os meus problemas. E se ele é a solução para todos os meus problemas e eu faço yoga e os meus problemas não são resolvidos, de quem que é a culpa? Sou eu que sou o problema. E tá tudo errado, o yoga não deveria ser colocado nessa sinuca de bico que espreme, fala ou você resolve tudo na minha vida, ou eu sou um problema ou você é um problema. O yoga é uma ferramenta de autotransformação e de intimidade, eu gosto muito dessa palavra. O yoga é uma ferramenta de criar intimidade com você. E essa intimidade vai acontecer de diversas maneiras, mas como imaginando uma cebola, é como se a gente fosse descascando, tirando as cascas dessa cebola e fosse entrando mais profundamente no cerne da questão. Esse aqui é o caminho que a gente vai pensar, tá bom? Quando a gente falou lá na primeira live, fazendo um retorno rapidamente, a gente falou sobre a importância de a gente aprender um pouquinho a biomecânica, o funcionamento do nosso corpo, a compreensão de que nenhum corpo é igual ao outro, para que a gente se proteja, para que a gente entenda que a gente não tem um lugar para chegar, a gente tem um caminho para desfrutar. São 2 coisas bem diferentes, né? E aí a gente também falou sobre o yoga como um estilo de vida, percebendo que o yoga é mais do que apenas as posturas e mais do que aquele tapetinho que está lá no fundo. O yoga é como eu me relaciono com o mundo e comigo mesma. Sempre o yoga tem esses 2 caminhos, como eu me mostro para o mundo e como eu interajo comigo mesmo. E esses 2 relacionamentos é que vão de fato traduzir como um yogi. Não exatamente qual postura de yoga eu faço, mas como eu me relaciono com os outros, tá bem? Ops, deixa eu só colocar aqui na minha luazinha, no meu foco. Ai, cadê vocês? Desculpem, estou de volta, estou aqui, me desculpem pela minha falha, senão eu vou ficar perdendo ali. No segundo dia, a gente falou um pouquinho sobre outros aspectos do yoga. Tô olhando aqui para não me perder. A gente falou um pouquinho sobre conceitos um pouco mais técnicos ontem. A gente falou sobre a lei da compensação, ou seja, a percepção de que quando o corpo está inconsciente, ele vai tentar mimetizar aquela imagem que você está passando. Então, se você cria uma postura, o corpo do seu aluno, né, ou o seu corpo, ele vai falar, é isso que eu tenho que fazer. E ele vai tentar alcançar isso a qualquer custo. E aí é o nosso desafio, porque esse a qualquer custo significa que o corpo, ele tenta compensar em áreas mais frágeis ou mais rígidas do seu corpo, ou mais inconscientes, ou mais inflexíveis. Não as rígidas, na verdade as flexíveis. Ele vai procurar uma maneira de fazer a postura e ele vai compensar. E quando ele compensa em regiões que vão ao longo do tempo se desgastar e machucar. Fiz aquela brincadeirinha de a gente erguer os braços e se a gente não tem as axilas bem abertas para fazer essa postura, a gente explode o peito para frente, por exemplo, porque a gente entende que o meu grande objetivo é criar um braço reto. E não necessariamente sustentar as costelas fechadas e sentir que os ombros fazem o seu trabalho. Então eu dei esse exemplo ontem. Se você quer saber um pouquinho mais, assiste a live de ontem, que eu vou falar com um pouco mais de clareza, tá? Então a gente fez um pouquinho dessa percepção do que a lei da compensação pode fazer no nosso corpo e a diferença entre o movimento e a ação. Então, rapidamente explicando, porque esse é um conceito, eu falo que é o hack do yoga, entendeu? Esse é um conceito super importante quando eu crio essa diferença entre o movimento e a ação. O movimento, eu costumo falar que é como se fosse uma foto.
eu faço a postura e eu fico parada. E não existe de fato uma noção do que está acontecendo no corpo. Ela é de verdade uma foto, né, que não tem vida. Enquanto que o movimento, enquanto que a ação é o contrário, é como se fosse um vídeo. Então é como se eu estivesse num vídeo e nesse vídeo eu estivesse parada, estável, mas eu estivesse respirando, eu estivesse vivendo esse momento. Isso é que é importante a gente entender. Quando eu faço um movimento, é muito mais uma aula de dança em que o professor fala 2 para cá, 2 para cá, reboladinha, desceu, subiu. A gente não está entendendo com muita clareza o que está fazendo, a gente está imitando aquele grande movimento. Uma aula de jazz a gente vai falar, e agora a gente pula assim e faz assado. E aí você tenta fazer a mesma coisa. A ação é quando a gente traz consciência para cada pequena parte. Como é que esse ombro vira? O que acontece nesse peito? O que acontece nesse pescoço? É uma qualidade a mais que a gente imprime no nosso corpo, nos nossos músculos, que constrói uma postura mais consciente e mais presente. E isso faz muita diferença quando a gente se percebe entre qualidade de um trabalho ou de outro, tá? Na aula de movimento eu estou apenas repetindo inconscientemente o que está acontecendo, e numa prática em que eu trabalho com ação, eu estou descrevendo, é como se tivesse um relato vivo do meu corpo. Presta atenção naquele pé, e o que acontece naquele joelho, e a minha coxa está como, o meu abdômen está como, e minha coluna se mantém como, e como é que os meus ombros acontecem. Isso faz com que eu esteja absolutamente presente. E aí eu volto com a concepção de que o yoga... que eu tô... Fabio, não entendi nada aqui. De que o yoga acontece quando eu estou presente e não quando é simplesmente um movimento qualquer, tá? Isso a gente falou nos 2 primeiros dias. E agora a gente vai falar sobre o 3º dia, que são outras percepções. E aí um primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é o conceito, mais um nome em sânscrito, chama Parinamavada, tá bom? Parinamavada. Eu sei que o nome é meio bizarro e vou explicar o que significa esse Parinamavada. Resolvi o tremelique que deu aí, já entendi o que aconteceu aqui. Parinamavada é um conceito de que a impermanência, de que a transitoriedade das coisas é a característica do nosso mundo. Falei de um jeito um pouco mais fácil para a gente entender, sabe? Existe hoje em dia uma frase que está na moda, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, que é aquela tudo passa, ou em inglês, this too shall pass. É essa sensação de que nada é permanente, de que nada dura para sempre, de que a gente sempre está fazendo alterações, de que todo muda. E por que esse conceito é tão importante dentro de uma consciência dentro do yoga? Porque quando a gente entende que tudo muda, a gente se desapega dos nossos grandes objetivos. Pode ser que nesse momento você comece uma prática de yoga e você esteja em um momento da sua vida. E nesse momento você está mais disposta, você está, sabe, você está ativa, você está uma pessoa bem e seu corpo está se desenvolvendo e de repente você conquistou várias posturas. Se a gente for pensar no aspecto físico, a gente conquistou novas posturas e tal. E aí de repente, ao longo dessa sua prática que parece que está deslanchando, você tem um pequeno acidente. Então já aconteceu com uma aluna minha, ela era uma aluna muito forte, uma praticante muito estável, ela também dançava, então ela tinha uma prática bem consistente e ela caiu. Pense naquela cena, o homem segurando ela, leva lá no alto e daí na hora que ela pulou para ele segurar, ele não segurou e ela apoiou a mão no chão para não se estatelar no chão e quebrou o braço e quebrou o punho. Nossa, foi bem estragada. Você consegue entender que de uma hora para outra tudo mudou na prática de yoga dela? Ela não tinha mais a mesma prática, ela não tinha mais um punho, uma mão para apoiar no chão, para fazer uma série de posturas que são extremamente importantes para a gente apoiar a mão no chão. E aí, a gente teve que fazer uma série de adaptações na prática dela,
tá? Então, se você conhece a prática, né? A prática do Vinyasa Flow, em que a gente tem a postura do cachorro olhando para baixo, vou até fazer ali, só pra gente ter um movimento aqui, tá bom? Então, aqui eu estou, postura do cachorro olhando para baixo, essa postura aqui. Pensa o que uma pessoa sem um braço para apoiar no chão consegue fazer. A gente teve que fazer uma série de adaptações. Então, no início, ela nem conseguia colocar um mínimo de apoio. Sabe como que ela fazia a prática? Então, é óbvio que ela teve que fazer uma cirurgia, se recuperou da cirurgia. Quando o médico falou, acho que você pode começar, ela fazia a prática assim, com o braço lá para trás. E aí, depois, ela não conseguia fazer esse movimento com a mão, mas ela conseguia ficar com as mãos fechadas. Então, por exemplo, numa postura de tábua, ela fazia com as mãos aqui, sustentando. E foi um processo de resgate, um processo de recuperação até que ela voltasse à sua prática original. E aí, às vezes, a gente tem uma expectativa e uma frustração do tipo, ai meu Deus do céu, eu não estou preparado para isso, eu não estou nesse nível, ai eu regredi, ai eu tive uma lesão. O corpo faz parte, o processo de mudança faz parte, o processo mental e o processo físico. Às vezes você está num momento bem da sua vida e de repente você está num momento difícil, mais depressivo, em que a prática parece demais, parece desgastante demais, e você quer fazer uma prática mais suave, porque tudo que você quer é relaxar, e tá tudo bem. Então, o conceito da mudança constante, né? É uma coisa um pouco engraçada, é a constante mudança. Esse conceito precisa trazer uma tranquilidade para você como praticante, para que você não se frustre pelo que está acontecendo e ao mesmo tempo que você também traga para o professor uma noção de que você não precisa ter pressa, ninguém precisa chegar a um lugar. Lembra, no primeiro dia eu fiz essa associação, essa metáfora que eu gosto muito, vários de vocês são de Curitiba e a gente tem a Litorina, né? O nosso trenzinho que sai daqui e vai até Morretes, que numa viagem de carro pode durar, sei lá, 1 hora e que o trem vai durar 3 horas até lá. E qual que é a grande vantagem de você ir de trem se você vai demorar 3 vezes mais? Não é chegar. O nosso objetivo não é chegar, o nosso objetivo é aproveitar. Eu aproveito a vista, eu aproveito a experiência, eu crio esse contato. O yoga é sobre isso, não vamos nos esquecer, a todo momento eu gosto de lembrar sobre isso, sobre o yoga, criar essa intimidade. Então o conceito de Parinamavada precisa trazer uma tranquilidade de que eu estou onde eu devo estar e que eu dou passos confortáveis e que me levam aos poucos a um lugar. Pensa um pouquinho nisso, tá bom? No ano passado eu estou fazendo aniversário de uma lesão que eu ganhei nessa minha articulação externo-clavicular, bem nessa bolinha, sabe que a gente tem aqui essas bolinhas? Faz 1 ano exatamente, foi no carnaval do ano passado que eu dei um mau jeito e chegou um momento do ano passado em que eu não conseguia nem fazer esse movimento aqui, de erguer o top, né, que é mais justo e que você precisa colocar mais tração. Era impossível, eu passei meses sem praticar yoga e sem praticar aquela postura lá. E aí o que aconteceu, né? Depois desse lado, esse lado começou a compensar. Então hoje eu não tenho mais dor nessa articulação e desenvolvi uma tendinite nesse outro ombro. E é a vida que temos, né? Faz parte do processo. Então agora eu estou reaprendendo a fazer uma postura do cachorro olhando para baixo, porque às vezes me dói um lado e às vezes me dói bastante o outro lado e aí eu tenho que descansar e eu tenho que tirar o braço. Ok? Parinamavada, esse é um conceito valioso. Vou voltar para a nossa lógica da cebola se abrindo e aí vou trazer um pouco dessa percepção sobre o que é a postura. Existe até uma tradução que fala que as posturas são posições psicofísicas, porque elas atingem uma noção psicológica e física do corpo. Não é apenas uma foto, uma posição, não é, a gente nem usa essa expressão, né? A gente usa a expressão de postura, porque ela precisa significar consciência. Quando a gente está numa postura, a gente vai aprofundando a percepção
percepção que a gente tem de nós mesmos. E esse é um caminho valioso de percepção, de aprendizado sobre quem você é. Um bom exemplo para a gente falar um pouquinho sobre o desenrolar dessas coisas é, por exemplo, as posturas invertidas, tá? Me conta aí, se vocês estiverem aí, quem é que faz postura invertida, tá? Pode ser a postura sobre a cabeça, essa daqui, pode ser a parada de mão, pode ser a invertida sobre os antebraços ou pode ser a invertida sobre os ombros, né? Que a gente apoia a mão aqui. E me conta, quando você começou a praticar yoga, se você tinha medo de fazer essa postura. Essa postura é um clássico porque muitas pessoas têm medo de fazer. Fisicamente elas são preparadas, né? A gente consegue perceber pelo corpo, pela estrutura, pelo alinhamento que ela é capaz de fazer e ela não faz. E ela não faz porque ela tem medo. E isso é muito verdadeiro. E a gente tem que respeitar muito esses processos de aprendizado sobre mim mesma. Eu tive uma aluna que ela tinha muito medo de ficar de cabeça para baixo, um medo quase paralisante. E a gente tem lá no Gaia umas curuntas, né, que são umas cordas que a gente usa em determinadas aulas. E ela estava fazendo um curso com uma professora. E ela estava quase tendo uma crise de pânico, sabe? Um ataque de ansiedade no meio da aula. E ela falava assim, pelo amor de Deus, não me solta, não me solta, não me solta. Quase que gritando, né? Porque ela estava tentando superar ali um medo significativo, tá? Tentando superar esse medo e ao mesmo tempo quase que travada. E aí depois ela foi conversar comigo e ela falou que quando ela era criança, ela estava brincando com a irmã dela na cama, de pula-pula, e a irmã dela voou pela cama e caiu no chão e quase que quebrou o pescoço e foi uma coisa meio chocante para todo mundo. Então é óbvio que essa minha aluna, ela tinha muito medo e você percebe que não tinha nada a ver com o físico, que era um aspecto completamente emocional. Ela de fato se conectava com toda a possibilidade de morte que a irmã dela teve quando elas eram muito crianças. Então esse é o poder de uma prática, quando a gente fala de uma prática mentalmente poderosa, fisicamente demandante, mas mentalmente poderosa. É esse aprofundar nas experiências que a gente tem no nosso corpo. Sabe que existe uma pesquisa que fala que, em média, o ser humano consegue nomear 4 emoções. Então a gente vai falar alegria, tristeza, raiva, nem me lembro qual que seria essa 4ª. A gente consegue ter uma percepção muito limitada sobre o que de fato acontece dentro de nós. E aí, no meio da nossa prática de yoga, a gente vai encontrando desconfortos, a gente vai encontrando combates internos de ego. Nossa, a gente vai criando julgamentos sobre nós mesmos, julgamentos sobre os outros, e tudo isso vai acontecendo a todo momento, né? De repente você faz uma postura e aquela postura parece facílima e você fala, nossa, eu sou muito demais. E aí a postura seguinte é uma tragédia, e você fala, caramba, eu achei que eu estava indo tão bem, como é que a gente lida com essa frustração? Como é que a gente lida com, nossa, pelo amor de Deus, como é que você não consegue fazer isso? Eu sempre fiz isso. Então essas experiências sobre o que de fato nós sentimos durante a prática de yoga é uma experiência muito valiosa. E é isso que transforma a sua vida. Porque finalmente você está sentindo alguma coisa boa ou ruim. As aulas vão trazer sensações diferentes. Você está sentindo alguma coisa boa ou ruim e você tem tempo de olhar para isso e falar, o que é isso? O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Quase que num processo inconsciente, tá? A gente não tá ali do tipo, esteja atento, eu tô olhando para todos os lados. Não, é natural, as experiências acontecem. Boa noite! As experiências acontecem e à medida em que o tempo vai passando, é como se fichas fossem caindo na sua mente. Fala, nossa, poxa vida, isso fez sentido e isso não fez sentido.
eu vou me apegar, às vezes você está muito apegado a posturas que são fáceis e você fala, não, eu só gosto de fazer flexão para frente, porque eu tenho uma ótima flexão e é gostoso, mas lá para trás, eu odeio, eu não vou fazer, não quero. Você está vendo que a gente cria um caminho duplo, né? Uma dualidade entre apego e aversão? O que eu gosto eu me apego e falo, é tudo meu, e o que eu não gosto eu falo, isso eu não quero, não, invertido eu não faço. E aí aos pouquinhos a gente vai construindo essa confiança, construindo essa abertura. Eu digo a gente no sentido de professor e de aluno, né? Você com você mesmo, você praticante, eu vou percebendo, eu vou descobrindo coisas novas. E você como professor, quando você propõe isso para o seu aluno. Lembra da minha aluna que eu falei que tem 10 anos lá no Gaia? Eu escrevi para ela assim, uau, que orgulho que eu tô de você. Ela falou assim, nossa Dani, hoje eu pensei, se eu sou capaz de fazer o Vrishkasana, do que eu não sou capaz nessa vida? O que mais que eu não sei que eu sou capaz e que eu vou conseguir? Esse é o poder que o yoga vai ter para você, é criar essa intimidade e essa percepção lá no fundo que vai trazer essas emoções à tona. Na verdade, quando a gente começa a praticar yoga, é como se a gente estivesse abrindo uma caixa de Pandora mesmo, sabe? Intensos sentimentos, percepções, medos, aversões, apegos, julgamentos, tudo isso aparece. E aí, eu vou fazer um parênteses, né? A Mel tá aí, ela falou pra mim que aprendeu a fazer os parênteses, colchetes e chaves. Eu vou fazer um parênteses sobre a importância de um professor nesse caminho. Porque quando eu abro essa caixa de Pandora, pode ser que você não esteja preparado para lidar com tudo isso. E é importante você ter a paciência de olhar para isso e de aos poucos ir digerindo a informação. Então, é por isso que aí eu vou voltar lá no nosso começo, como às vezes o yoga pode ser cruel, se eu não estou de fato conectado com tudo isso que está acontecendo. Se eu me sinto um bosta porque eu não consegui fazer uma postura e o professor olha e fala, pois é, né? Tu não consegue fazer isso. Aí você pensa, pô, que bosta, por que eu tô aqui? Para que eu tô aqui se eu não consigo fazer? A função de um professor é uma função de acolhimento, ele tem uma função extremamente importante de acolher, de trazer esse olhar humano sobre essa pessoa. E vão existir dias em que eu vou estimular essa minha aluna a fazer algo mais, e existem outros dias em que eu só preciso estar do lado dela. Eu tinha uma aluna, Mônica, muitos anos atrás, e ela tinha uma puta estrutura física, ela era perfeita e ela morria de medo de fazer invertidas, morria de medo. E eu ia lá do lado dela e falava, amor, vamos lá, vamos fazer Sirsasana. Ela falou assim, você não vai sair do meu lado? Eu falei, não vou sair do seu lado. Ela só precisava que eu estivesse ao lado dela. Ela não precisava de mais nada. Ela não precisava da minha ajuda para subir. Ela não precisava da minha ajuda para descer. Ela não precisava de nenhuma informação de alinhamento para ela não se machucar. Ela só precisava que eu estivesse do lado dela. E eu preciso, como professora, ter esse espaço de olhar para o meu aluno e saber o que aquele aluno precisa. Pode ser que um aluno ainda esteja inseguro sobre como subo numa invertida. E eu vou lá do lado e falo, tô chegando e eu vou te ajudar. E eu coloco, e eu sei que lá em cima essa pessoa se sente firme, seguro, consciente. Ele está seguro de si mesmo, mas ele ainda tem dificuldade de subir. E eu vou lá rapidamente e ajudo. Aquele meu outro aluno, eu só preciso estar do lado. Ou eu preciso tocar na perna e falar, tô aqui. Eu tô aqui e tá tudo bem. Que fofinha, Roberta, queria mais Dantes nesse mundo. Acho que não, acho que vocês não vão querer, acho que uma tá suficiente. Eu tô aqui em 2, eu acho que vocês já estão no lucro de ter só uma. Então, esse processo de acolhimento é a parte mais importante da docência do yoga. E eu fico triste, porque é o que a gente menos vê. A gente vê professores mais preocupados com uma técnica, em ensinar uma sequência, como se fosse a nossa aula de dança. Estou muito preocupada em escolher que posturas eu vou colocar. Existem muitos professores que estão preocupados em
entre aspas, bem aspas, tá bom? Em criar uma evolução. E de novo, a gente se afasta do propósito que aquela pessoa tem. Então, tinha uma época que eu tenho uma aula no Gaia que se chama Hatha Suave. E o objetivo dessa aula, como o nome diz, é que seja uma prática suave, acolhedora. E aí eu lembro que uma vez eu tinha uma professora dando essa aula, ela não tá mais comigo, eu estava passando pela frente da porta e ela estava fazendo a postura da ponte, sabe? E eu falei, Jesus amado, o que está acontecendo nessa postura da ponte? Por que essa postura da ponte está acontecendo nessa aula, né? Depois eu fui conversar com ela, prof, mas por que? Ela falou assim, ai Dani, mas são sempre os mesmos alunos? Eu me sinto pressionada, a gente tem que evoluir na nossa prática de yoga. Eu falei, evoluir quem, cara pálida? Primeiro que o conceito de evolução é um conceito que você está criando. Essa lógica de que a única possibilidade de evolução dentro da prática do yoga é chegar a ficar de cabeça para baixo. Porque existem pessoas que são diferentes. Existe uma pessoa que está começando agora e que ela está insegura e que ela quer fazer as coisas aos pouquinhos. E pode ser que ela escolha fazer uma prática mais forte depois e aí ela migra para um outro estilo de aula e fala, agora eu quero experimentar isso daqui. Essa prática mais fluida, essa prática mais intensa. Mas existe outro tipo de aluno que vai ficar para sempre naquela aula. Eu tenho uma aluna muito querida, Lu, praticou muitos anos comigo e ela era uma aluna minha, então eu tinha uma prática mais forte, né? E ela fazia minha aula, pauleira, ela ia no meu horário mais intenso de aula. E aí ela engravidou. Algo aconteceu na vida dela. Ela engravidou. E da noite pro dia, ela parou de ir nas minhas aulas e ela migrou para essa aula de Hatha Suave. E ela nunca mais saiu da aula de Hatha Suave. Se eu estiver olhando pelos meus olhos de ego, eu vou falar, nossa, Lu, que desperdício, você simplesmente estacionou na aula mais fácil que tem da grade. Cria vergonha, volta para uma aula mais forte. Mas será que é o que de fato ela quer? A gente está esquecendo do personagem central, que não sou eu, né? É ela. E agora o que eu vou falar é uma interpretação, né? Mas depois que ela virou mãe, talvez a vida dela tenha ficado tão demandante. Ela tem que ser mãe, ela tem que dar conta de filhos, ela tem que trabalhar, que ela passou a ver o yoga como um momento de finalmente eu tenho um tempo para mim. Ah, mas não quer ficar... Eu falo, não quero ficar de cabeça para baixo. Eu só quero um momento para mim. E este é um momento importante que essa pessoa tem. E é isso que a gente precisa acolher as pessoas nos momentos dela. E aí eu volto para aquele termo, né, para aquela expressão de Parinamavada, de que tudo é mudança. E eu jamais poderia olhar para a Lu como a minha aluna e falar, poxa, que decepção. Fez lá um trabalho tão intenso de asana e agora ela regrediu. Não existe regressão dentro da prática do yoga. Nenhum caminho é um caminho reto e inclinado em direção a um grande objetivo. A vida é cheia de altos e baixos e a gente vai usando a prática do yoga como um acolhimento, como um abraço, que às vezes precisa ser mais forte, que às vezes precisa ser mais leve, que às vezes precisa ser só uma mão dada e que às vezes eu falo, vai mais um pouquinho que você precisa ir para frente. Essa é a inspiração que a gente precisa encontrar dentro de uma prática do yoga. Essa lógica de que existem muitas coisas acontecendo dentro do corpo de cada um deles e que o corpo não é apenas um conjunto de ossos e músculos que precisam ser desenvolvidos. Ele é muito mais do que isso. O Bernardo está aqui, que é o meu personal trainer da academia, e é muito interessante porque, primeira coisa, que quando eu posto stories que o B me marca, eu sempre recebo perguntas falando assim, nossa Dani, mas você malha, você treina? Eu falo sim, porque eu não acredito que o yoga é a resolução de todos os meus problemas. Isso eu sempre defendi essa palavra. Eu não quero ficar bombada, nada disso, mas eu tô pensando na minha saúde, né? E o Bernardo é uma pessoa que todo dia quando eu chego para treinar, ele vai me perguntar, você dormiu bem? Você tá muito estressada?
porque ele altera o treino que ele fez quando eu falo que as coisas não estão bem, quando as condições não estão bem. Isso é um professor que olha para você. Ele tinha um plano. Ele tinha um plano de me matar aquele dia. Ele tinha um plano de me fazer correr a 12 por hora, 13 minutos e eu quase morrer. E daí eu chego e falo, cara, eu tive uma noite péssima. Eu tô com uma dor, o meu ombro me doeu tanto. E ele fala, opa, recuo. Recuo porque não tá na hora de eu trabalhar com essa intensidade. Então, você como praticante ou você como professor precisa acolher essas possibilidades de transição. Existem dias em que eu não tô com toda aquela energia e eu vou olhar para minha turma e eu vou falar, nossa, planejei uma aula forte. E aí um fala assim, pois é, eu tô mal, eu tô com dor, outra fala eu tô com cólica, outra eu tô com dor de cabeça. Será que essa é a melhor aula para eu dar hoje para esses alunos? Ou será que a gente vai falar, vamos fazer uma prática mais suave de relaxamento? E aí no final você ouve assim, nossa, Dani, você fez a aula pra mim, ainda bem, eu tava com tanto medo de vir porque eu não tinha energia pra nada, mas eu achava que o yoga ia me fazer bem, ainda bem que eu consegui, né? A aula foi desse jeito hoje. A gente tá olhando para quem a gente tá dando a aula. E a gente está sem a expectativa de que algo precisa acontecer do jeito que a gente quer. Última historinha, que foi uma historinha até recente, que eu achei muito legal essa metáfora que o rapaz fez. Que tem a ver com esse Parinamavada, com essa lógica de transição. Autoconhecimento e yoga terapia é preciso silenciar para compreender tudo isso. Exatamente, Roberta. A nossa vida é uma vida louca e cada vez mais, vocês já pararam para pensar nisso, né? A gente está dentro do carro, a gente está ouvindo rádio, a gente sai, a gente se conecta com as nossas redes sociais, a gente vai ouvir um podcast, a gente vem ouvir uma live, a gente liga a televisão, a gente hoje não tem paciência para um intervalo, concordam? Se você estiver vendo uma televisão... Nossa, eu não assisto televisão. Tipo assim, você tá assistindo a novela. E daí existe um intervalo, né? Entre os capítulos. Entre os blocos, seja lá como é que fala. A gente já tá ali. Rapidamente mexendo na tela do computador, do celular. A gente tá com um momento de atenção demasiada e ao mesmo tempo completamente distribuída. A gente não consegue focar em muitas coisas, né? A gente não consegue ter esse momento só para nós. Aí às vezes você tem até uma televisão dentro do quarto e você vai dormir e você tá aqui. E só quando o olho tá morrendo, aí você fala, vou desligar a televisão e você dorme. E quando você acorda, a primeira coisa que você faz é o quê? Pegar o telefone e já olhar suas redes sociais e ver o que tá acontecendo, né? Isso significa que a gente não tem um minuto de silêncio para nós. O corpo quer falar, eu queria bater um papo. Você fala, não precisa, vamos ver o Reels hoje que tem um cara muito legal aqui. Aí o corpo fala, sabe o que é? Eu tô me sentindo, imagina, vamos sair com a galera, vamos fazer alguma coisa. Então é como se a todo momento você se auto-sabotasse. Você fala, não amigo, não vamos conversar. DR, não estou afim. No yoga existe uma DR, mas é uma DR do bem, tá bom? Não me cancelem. No yoga existe uma DR, porque é um momento de silêncio, é um momento que você fala, nossa, ninguém pra falar comigo? E aí finalmente o corpo fala, até que enfim, então será que eu posso trazer algum conteúdo aqui? É a mesma lógica da meditação. Quando a gente para meditar, a gente não quer parar as ondas mentais. Não dá. Eu falo que o cérebro, ele é pago para fazer você pensar. Ele tá fazendo o trabalho dele, ele fala, meu amigo, o meu trabalho é esse, é gerar demanda na sua cabeça. O cérebro não vai parar de pensar. É o nosso relacionamento com essa demanda que vai mudar. Opa, mas isso é um assunto para uma outra live. Desculpa que eu não vou entrar nisso daqui não, senão o Instagram vai me cortar. Mas finalmente, quando a gente está numa prática do yoga, aquela dorzinha, fala, uau, olha esse músculo que eu nem sabia que existia, olha essa respiração. Ai, vamos fazer um exercício de respiração? Que eu adoro ele.
Ai, não é Fernando Contarini? Acho que é Fernando, né? É muito bom ver você falando, dá muito ânimo e ânsia pelo autoconhecimento. Vamos lá, que bom, eu fico feliz, porque é uma coisa valiosa, né? Eu queria fazer um exercício de respiração com vocês, que vai representar muito da experiência que a gente tem numa sala de aula. Não significa que você vai fazer esse exercício na sala de aula, significa que essa lógica da sua mente indo para lugares como se ela estivesse passeando pelo seu corpo vai acontecer, tá bom? Então eu vou guiar você, Rafael. Muito bem, Rafael. Fernando, né? Errei, desculpa. Sou boa em guardar nomes, mas agora eu vou guardar o seu, Rafael. Então, eu levei uma bronca da Fabio aqui. Desculpa, Fabio. Desculpa, Rafael. Desculpa. A gente vai fazer um exercício, tá bom? Então, você vai me ouvir. Então, antes eu vou explicar, vou voltar lá na nossa 6ª série e vamos nos lembrar de trigonometria. É rápido, não desistam de mim. Pensa no seu nariz. E essa lateral aqui do nariz é a asa do nariz, né? Que a gente chama asa. E aí, bem esse septo que vai dividir o nariz em lado direito e lado esquerdo, eu vou chamar ele de septo nasal, tá bom? Então, eu vou falar que essa é a altura do seu triângulo, essa é a asa do seu nariz e aqui a narina em si é a base desse triângulo imaginário que a gente está criando. Conseguem imaginar esse triângulo aí? Fiquem com essa imagem e aí a gente vai fechar os olhos e eu vou guiar vocês para uma respiração bem rapidinho, tá? Fechem os olhos e então deixem agora o ar entrar pelas 2 narinas. Você inspira e você exala. E de novo você inspira e de novo você exala. E vai percebendo a qualidade do ar que entra pelas suas narinas. Perceba a temperatura do ar. Perceba a textura desse ar. Se esse ar toca a parte interna ou a parte da asa do seu nariz, como eu falei. E aí ele vai lá dentro nos seus pulmões, fica um pouquinho lá dentro. E de repente, ao expirar, você de novo sente esse ar saindo pelo mesmo caminho. Seus lábios estão fechados, você só respira pelas narinas. Agora você vai deslocar a sua atenção. É tudo mental como que eu vou falar agora. Imagina que ao inspirar, o ar vai subindo pela narina, tocando apenas o septo do seu nariz, essa altura, essa parte mais central do nariz. E ao expirar, imagina que esse ar usa a asa do seu nariz como se fosse um tobogã. Então, na saída do ar, o ar só toca a asa do nariz, a parte lateral externa. E aí, de novo, você inspira, subindo, escalando essa parte central do seu nariz. E exala, deixando que o ar toque apenas a asa internamente do seu nariz. E continua nesse movimento. Cria essa imagem. Na inspiração, o ar toca a parte central do nariz. Na exalação, as laterais do nariz. E a gente vai avançar mais um pouquinho só nessa percepção. Agora você vai levar toda a sua atenção para a sua narina direita. É como se você só respirasse pela direita. Você não está tocando a narina esquerda em absoluto. Você apenas leva mais atenção. Agora só o centro do nariz direito inspira e você percebe o ar subindo. E só a asa do nariz direito exala enquanto esse ar sai. Mais uma vez, inspira pelo centro do nariz direito, exala pela asa do nariz direito. E a gente vai fazer 2 vezes do lado esquerdo agora. Inspira e sente que apenas a narina esquerda, apenas esse septo sobe o ar. Exala, deixa esse ar escorregar pelo tobogã do lado esquerdo. De novo, inspira pela altura do nariz e por último exala, sentindo esse ar escorregar lá pela lateral. Agora você vai fazer uma inspiração suave, abandona todas essas percepções. De novo, deixa o ar amplo entrar profundo pelas narinas e daí ele sai pelas narinas.
E devagar você abre os seus olhos e volta para o nosso agora. Muito bem, a gente acabou de fazer, para quem está entrando agora, a gente acabado de fazer um exercício de respiração. Quem conseguiu participar do exercício de respiração, escreve para mim se você conseguiu fazer essa imagem acontecer, tá? Se você conseguiu perceber o ar vindo pelo centro e descendo pela lateral. O ar vindo pelo centro e descendo pela lateral. Me conta porque eu preciso saber, precisa ter dado certo a minha técnica, né? A Roberta respondeu que sim. Ufa. E não é o máximo? Não é o máximo essa sensação? Ele é uma delícia, porque você fala, uau, tem uma coisa muito louca acontecendo. E quando a gente foi para o direito e esquerdo, vocês perceberam que parecia que você não estava respirando pelo lado esquerdo? Parecia que só o lado direito estava respirando? Aí a gente tem uma maneira de falar, a gente fala assim, prana flows where attention goes. Para onde a gente direciona a nossa atenção, é como se toda a nossa energia fosse para aquele lugar. Então lembra da nossa prática de ontem, quando eu falei sobre a diferença do movimento versus ação? Quando eu faço um movimento, estou na postura do triângulo, não tem consciência, não tem atenção, então não tem energia fluindo e me trazendo consciência. Agora, quando eu olho pelo caminho da ação, eu estou levando essa imagem que vocês tiveram no nariz lá naquele joelho que vai ficar alinhado. E daí, finalmente, eu estou me relacionando com áreas do meu corpo que eu nem imaginava que existiam. Uma sensação de unidade de mente e corpo muito boa. Que legal, Rafa. Fico feliz. Então, essa é a percepção que eu gostaria de trazer para vocês. Que quando a gente une as nossas chaves de consciência, a gente transforma a nossa prática do yoga. Ela se transforma em algo ainda mais profundo, nessa caixa de Pandora que vai te trazer conhecimento sobre si mesmo. Ela pode trazer uma invertida sobre a cabeça? Pode. Ela pode trazer as mãos chegando no chão? Pode. Ela pode trazer muita coisa incrível para o seu corpo, mas ela traz muito mais. Uma percepção, uma evolução muito maior de como você se percebe, de como você reage quando você lida com uma insegurança, quando você lida com uma raiva, quando você lida com uma frustração, quando você lida com algo bom. Nossa, eu descobri uma coisa incrível no meu corpo, eu descobri uma coisa que eu não sabia que eu sabia fazer, nem descobri, nem imaginava que isso existia. Então, todas essas percepções são muito valiosas para você se aprofundar nessa experiência, nessa jornada incrível de intimidade que o yoga propõe. Vou deixar aqui uns minutinhos caso alguém queira me escrever alguma pergunta, tá? Alguma pergunta ou algum comentário sobre esse caminho todo que a gente fez aqui, enquanto eu vou chegando nos meus finalmente, tá bom? Uma última historinha que eu ia falar, que um aluno esses dias falou, eu ouvi ele falando essa frase, e lembrem sempre, vocês praticantes ou professores, principalmente quando a gente tem alunos novos, a gente precisa dar a mão. É como se essa pessoa estivesse andando numa bicicleta de rodinha e a gente precisa estar do lado dela. Não é porque a gente deu uma bicicleta de rodinha que a gente fala, pronto, vai lá. Tô te dando tudo que você precisa, é só você fazer. Não, a gente precisa estar do lado. Esteja do lado do seu professor, ou você como praticante, o Rafa aqui não praticou, né? Que não pratica ainda, e ontem até me perguntou sobre isso. Dê esse espaço de acolhimento para você mesmo. Tá tudo bem ser ruim no começo, eu vou abrir muitas aspas, né? Porque a gente se cobra isso. Eu tive a oportunidade de iniciar a prática de yoga durante a gestação e fez total diferença no meu trabalho de parto, por tudo isso que você falou sobre a consciência e o domínio do corpo. Exatamente, essa tal intimidade, essa intimidade que faz parte da nossa vida, né? Que legal, Roberta, obrigada pelo seu depoimento. Eu fico bem feliz que isso tenha acontecido com você, que você tenha encontrado essa utilidade no sentido bom da palavra, né?
Tô quase encerrando aqui a nossa live e aí eu vou falar por último sobre esse comentário que está fixado aqui, sobre a vaga no curso de formação. O Gaia tem cursos de formação em yoga e é importante que saiba que o curso de formação ele não é apenas indicado para quem de fato quer trabalhar com o yoga. Ele é um curso que traz essa jornada por um ano de reflexão sobre essa intimidade. O Caio tá falando, ouvir essas lives me deu vontade de fazer outro curso de formação, Dani. Comigo, meu aluno da formação, um aluno maravilhoso, tá dando aulas de Open Yoga lá no Gaia. Caio, você dá nas quintas-feiras às 2h30, né? Esse é um trabalho muito legal que a gente tem no Gaia, em que os novos professores, eles dão aulas gratuitas para a comunidade. Então, se você não consegue fazer aulas de yoga, né, a gente tem aulas nas quintas e nas sextas para fazer essas aulas gratuitas e é uma troca muito bonita. De novo, porque é tudo sobre troca, os nossos professores novatos aprendem mais sobre como lidar e as pessoas aproveitam essa oportunidade. Dani, você pode indicar yoga em Florianópolis? Maria Luísa, pior... é 2 horas, na quinta às 2 horas, tá? Maria Luísa, eu tenho que pensar o que está acontecendo em Floripa. Talvez eu possa conversar com você no privado para você me falar que tipo de prática você está buscando, qual é teu objetivo, mas sabe que o Gaia uma hora chega aí em Floripa. O spa do Gaia já tá em Floripa, mas o yoga ainda não. Um objetivo, viu? Minha próxima cidade no Brasil a ter um Gaia é aí em Floripa, dentro desse conceito. Bom, o curso de formação, ele pode ser feito por qualquer pessoa que queira aprofundar a sua percepção sobre a prática, melhorar a sua prática, entender outros caminhos além de pura e simplesmente, né, do asana em si, ou naturalmente que você possa se transformar em um profissional. E quando a gente fala de profissional, a gente fala dessa lógica do tipo, um profissional ele não é só um conhecimento distribuído, ele é uma metodologia aplicada. E tudo isso que eu falei para vocês nesses 3 dias de lives é o que eu falo todas os encontros, porque para mim isso é uma coisa extremamente importante. Você é de Minas, que coisa bacana! Olha, Minas eu nunca tinha pensado, mas vai que, né? Esse trabalho de acolhimento e de percepção da transformação de si mesmo e do outro é a parte mais importante do yoga. Então, para mim, é uma fala, mas acima de tudo, se você quer ser professor, você precisa aprender como se monta uma aula, como você é um professor. É como se a gente estivesse lá na faculdade de licenciatura, né? Nossas aulas de didática, de como a gente, metodologia. Isso no yoga aqui no Brasil a gente acaba mantendo muito num nível de filosofia, mas quando é para a hora de entrar no vamos ver, a gente não faz. A gente fala, caramba, agora eu já nem sei como é que eu monto uma aula, como é que eu escolho as posturas para montar uma sequência? Por que essa sequência é melhor do que aquela? Por que essa sequência é uma sequência mais segura do que aquela? Essas são informações extremamente importantes que, se você quer ser professor, você precisa ter. Como é que eu ajusto um aluno? Como é que eu olho para esse corpo e eu falo, talvez isso possa ser melhor para você? Talvez essa rotação de ombro seja importante para te ajudar. Talvez você esteja muito mais no movimento sem consciência e a ação vai te trazer consciência. Então, são todos esses temas que a gente discute bastante, como eu toco um aluno, como eu ajusto ele, como eu entendo, como a biomecânica pode agir a meu favor e todas essas questões tão delicadas que eu tenho trazido para vocês sobre o que é um acolhimento, qual é a verdade de cada ser humano. Isso tudo é bem importante. Então, se você tem vontade de fazer um curso, entre em contato com a gente. Esse curso vai ser um curso presencial, mas a gente está em breve querendo fazer um curso online também. Então, caso você tenha interesse, entre em contato com o Gaia mesmo assim e me conta que você quer um curso online para que eu saiba que isso de fato pode acontecer, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais algum aviso paroquial aqui para dar. Deixa
Deixa eu ver se a Fabi me dá uma cola. Acho que não. No mais, eu quero agradecer muito a presença de vocês, quem ficou comigo. Se você não assistiu as outras lives e quiser, tá salva tanto no perfil do Gaia quanto no perfil da Dani, tá bom? Ufa! Muito bem. Sem mais comentários ou perguntas, vou me despedir de vocês hoje. Um bom descanso para vocês, um bom carnaval. Aproveitem e a gente se vê em breve numa nova live por aqui, tá bom? Tchau, tchau. Bom descanso. Boa noite para as minhas princesas que estão me vendo. Ó, a Nathalie, Nicole, tia Dani, tá vendo vocês aí, tá bom? Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.